Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e mais uma sexta-feira estou aqui para te trazer uma análise ao vivo na semana. Começando pelo site aqui, né, do Escola de Trading. Se você é um assinante recente do canal, se você ainda não conhece a Escola de Trading, né, o site, eu vou deixar na descrição do vídeo, no final, o endereço desse site aqui. Nesse site você pode se cadastrar gratuitamente, receber materiais de vídeos novos, alguma coisa que eu publique de última hora, você recebe direto no seu e-mail. E também pode clicar aqui nesse link de Skype aqui, né, e me adicionar no seu Skype e pedir a participação num final de semana, sábado ou domingo, para a gente operar junto no grupo que a gente opera no Skype, né, que eu opero com os meus alunos. E você possivelmente consiga pegar alguma informação extra, né, aprender alguma coisa a mais ali, nesse tempinho que a gente possa passar junto ali nesse final de semana. Então basta acessar o site, clicar aqui, me adicionar no seu Skype, pedir a participação e eu te adiciono lá no grupo. Bom, começando pela última análise a última análise em vídeo que eu mandei, né, para você, foi sobre o jogo do Mönchengladbach contra o Ingolstadt. Foi do dia 24 do mês passado, né? Faz um tempinho aí que a gente não pega vídeo. Esse tempo teve poucos jogos de valor, né? Por isso, como eu já avisei anteriormente, quando não tiver jogo de muito valor, eu não vou expor seu dinheiro a qualquer jogo só para te entregar qualquer tipo de material. Não vou fazer isso, porque eu mesmo não opero, né? Quando não tem jogo de muito valor, eu deixo de lado, não fico forçando meu dinheiro em coisa que não tem necessidade. Então acho que eu não preciso colocar você em risco desnecessário. Esse jogo do Mönchengladbach, no vídeo eu disse que teria valor um over 2,5. Isso se o jogo fosse movimentado desde o início. Porém, se o jogo demorasse para engrenar, né, a velocidade dele e tal, era melhor você focar no over 1,5 depois dos 15 minutos. Caso a odd do over 1,5 chegasse a 1,5. E foi exatamente o que aconteceu, né? Depois o jogo não estava... O Mönchengladbach não começou muito bem no jogo. O jogo demorou um pouquinho a pegar a cara do Mönchengladbach. E aí a gente conseguiu esperar um pouquinho, né? Esperar a odd do 1,5 subir, entrar nela e pegar esse gol aqui. O gol aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo. Já daria possivelmente uma meta se você entrou. Parabéns, né? E outra operação que daria certo seria a lei ao Ingolstadt. Então, se você fez, parabéns. Espero que você tenha pegado um green bem legal nesse jogo aqui, né? E então vamos para a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi foi Atlético Goianiense e Avaí. Como você sabe, eu não sou muito de pegar jogos brasileiros, né? Por dois motivos. Um por causa da liquidez e o outro por causa da regularidade entre os times. Mas eu venho monitorando, né, alguns times dos dois campeonatos, da Série A e da Série B, e eu consegui criar uma lista de times que a gente pode confiar em determinadas situações. O Atlético Goianiense é um deles. Então vamos ver o que vale para ser feito aqui. Então esse jogo vai ser amanhã, dia 8, no sábado, às 4 horas da tarde.
horário de Brasília, pela 30ª rodada da Série B. Então, no confronto direto nos últimos 3 anos, a gente vê aqui, esse ano, no primeiro turno da Série B, a gente teve um empate. Em 2014, teve uma vitória do Atlético Goianiense e uma do Avaí. E em 2013, a mesma coisa. Então, os dois times vêm oscilando aí. Cada hora um ganha, e quando não é assim é um empate. Porém, o Avaí não ganha do Atlético Goianiense desde outubro de 2014. Já é um pequeno tabu, né? Então, nos últimos 10 jogos em todas as competições, na temporada completa dos dois times, a gente vê o Atlético Goianiense com uma derrota apenas. São 4 empates e 5 vitórias. O Atlético Goianiense é um time que mantém uma regularidade, né? Faz uma boa campanha na temporada. O Avaí, mesma coisa. Inclusive, ele tem mais vitórias na temporada, né, do que o Atlético Goianiense. Ele tem uma derrota também. Só que ao invés de empatar como o Atlético Goianiense empata, ele tem mais vitórias. O Avaí é um time que na temporada ele é um pouco mais regular do que o Atlético Goianiense. Na classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vê o Atlético Goianiense em primeiro lugar. Ele é líder, né, da Série B. Desculpa a piada, mas eu vou ter que fazer. O Vasco é vice. O Avaí aparece em terceiro. Jogando em casa, a gente vê o Atlético Goianiense com a quinta melhor campanha das campanhas em casa. Ele decai um pouquinho, né, do geral, mas ele tem 30 pontos em 14 jogos. São 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. Marcou 24 gols, sofreu apenas 11, menos da metade dos gols marcados. O Avaí, ele aparece em 11º, né? Ele não faz uma boa campanha fora de casa, decai muito da campanha do geral. São 13 pontos em 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcaram 9 gols e sofreram 17. O ataque do Avaí não funciona bem jogando fora de casa, não. Okay? Bom, dessa maneira aqui, a gente vê que o Atlético Goianiense, além de querer manter a liderança do campeonato, né, ele precisa vencer para se manter líder e se distanciar do Vasco. O Atlético Goianiense tem uma campanha melhor. O Avaí, apesar de terceiro colocado, ele não faz uma boa campanha fora de casa, né, sofre gols demais e possivelmente não... Ele é zebra nesse caso aqui, né? Então, na campanha casa fora, a gente vê aqui as 2 derrotas do Atlético Goianiense, os 3 empates e o restante é vitória. O Avaí tem essa série de jogos com empate e derrota e só tem 3 vitórias. No mercado de probabilidades a gente teria as 2 operações principais, né? Back é o favorito, leia a zebra. Se você quisesse fazer back ao Atlético Goianiense, vamos ver se é válida, né? Então, para isso, para fazer back no Atlético Goianiense, a gente precisa que ele te apresente uma campanha que te dê confiabilidade. Essa confiabilidade tem que ser em jogos vencidos. Então, ele não pode ter muitos jogos empatados ou perdidos. Ele tem que ter a maioria de jogos vencidos. Então, vamos somar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos vencidos. E 1, 2, 3, 4, 5 não vencidos. Seria 9 para 5,
né, ou 5-9 se você preferir, o risco é elevado, tá? É quase metade, né? Então o risco é um pouco elevado. Para back no Atlético Goianiense, o Avaí precisa ter maioria de jogos perdidos ao invés de jogos não perdidos, que seria vitória mais empate. Então vamos somar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos não perdidos. Então ele precisa ter a maioria de jogos que ele perdeu. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente a mesma quantidade. Então você fica sem saber, você corre o risco do resultado cair por uma zebra, né? Você corre o risco do resultado cair na proporção que ele não perdeu, né? O risco é um pouco elevado, é 50-50%, né? Então a back não, ela é arriscada, tá? A back ao Atlético Goianiense é arriscada. Vamos ver uma lei no Avaí. Para a lei no Avaí, ele precisa ter maioria de jogos não vencidos, ou derrota mais empate. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogos não vencidos e somente 3 vitórias. Essa sim vale, né? Ele tem quase o triplo de jogos que ele não venceu, né? Então você tem mais chance que a probabilidade caia nos jogos que ele não venceu. O Atlético Goianiense, para a lei no Avaí, o Atlético Goianiense precisa de jogos não perdidos. Seria vitória mais empate. Como ele tem só 2 derrotas e o resto é jogo não perdido, ele tem 12, né? 12-2. Então realmente vale, tá? A lei no Avaí é uma boa opção para você entrar no mercado de probabilidades. Primeiro gol, né? Vamos ver se valeria um possível 0,5 HT, né? E aqui a gente soma os gols que aconteceram em primeiro tempo, excluindo os gols que aconteceram depois dos 40 minutos, justamente porque não tem como a gente ficar esperando até fazer um punt, né, em 0,5 HT. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos com gol em primeiro tempo. E 1, 2, 3, 4 que não saiu em primeiro tempo. Seria praticamente 50%, né? É 10-5. Seria uma proporção de 2-1, né? É um pouco arriscado. Vamos ver os jogos do Avaí. Não é 50%, 50-50 não. É 2-1. Tá? Vamos ver os do Avaí agora. Então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos com gol em primeiro tempo. E que não teve 1, 2, 3, 4, 5. 9-5. Então também é praticamente 2-1. O risco é elevado, tá? Não tem uma larga vantagem para gol em primeiro tempo, não. Melhor não fazer. É melhor focar no full time, okay? Por causa do risco. Vamos ver agora a média de gols, né? Se o time é under ou se ele é over, baseando no mercado de 2,5. Então vamos somar os jogos em under 2,5 e em over 2,5. O Atlético Goianiense tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em under 2,5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em over 2,5. 50%, né? Então ele é um time que fica bem no meio, divide os mercados. O Avaí tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em under. E tem 1, 2, 3, 4, 5 em over. Então é praticamente 50%. Aliás, 2 para 1, né? O Avaí é um time mais under do que over. Os resultados dele são mais under. Vamos para a análise classificativa do adversário na condição casa fora. O Avaí é terceiro. Ele entra nesse ponto da tabela do Atlético Goianiense. Daqui dessa parte da tabela, o Atlético Goianiense só perdeu pro Londrina. Todos os outros resultados foram vitória dele, vitória do Atlético Goianiense. Com exceção do Brasil de Pelotas, todos os outros 3 jogos tiveram gols em primeiro tempo. E com exceção do próprio jogo do Londrina, que o Atlético perdeu, os 3 jogos, quem abriu o placar foi o Atlético. Ao mesmo tempo que 3 jogos foram over 2,5 e 1 foi under. Okay? O Atlético Goianiense é primeiro, ele entra aqui, né, no topo da tabela do Avaí. Os jogos mais próximos, o Avaí não ganhou de ninguém, né, só tem derrota aqui, os mais próximos. Vou pegar os 3 mais próximos, tá? Para não ficar muito longe. Os 3 foram over 2,5. O Avaí sofreu gols. Todos os jogos aqui, quem marcou primeiro foi o time da casa. E com exceção do jogo do Bahia, contra o Bahia, os outros jogos tiveram gols em primeiro tempo aqui, os mais próximos. Okay? Então isso mostra que a lei no Avaí realmente vale. Tá? Ele não ganha aqui. Aí, e mercado de gol parece que é possível se fazer um over 2,5, né? Parece, pelos placares mais próximos. Então vamos descer aqui para o quadro de gols para a gente ver se realmente vale esse over 2,5. Então, média de gol marcado, o Atlético Goianiense tem 1,71, o Avaí sofre 1,21. O Avaí marca 0,64 e o Atlético Goianiense sofre 0,79. É muito pouco, tá? A defesa do Atlético Goianiense sofre muito pouco gol. O ataque do Avaí marca muito pouco gol. Essa média de gol sofrido do Avaí não é muito alta. Ela não chega nem em 1,5. Então, por essa média e por causa do ataque, que também não é muito forte do Atlético Goianiense, né? Praticamente não chega a 2, é bem possível que esse jogo não chegue a 2,5. Até porque a média maior entre os dois times, a média de gol marcado mais sofrido entre os dois times, a que você deve levar mais em consideração é a do próprio Avaí, que não chega a 2 gols. Então, foque em over 1,5 caso você for fazer over, tá? Se você for fazer over, foque em over 1,5. Se você preferir fazer under, você precisa fugir dessa média do Atlético Goianiense. E por ser 2,5, né, você tem o risco do Atlético Goianiense chegar a 3 gols, né, se o jogo tender para ele. Apesar do ataque ser fraco, né, a gente viu que o Avaí costuma sofrer gol ali contra times de topo de tabela. Faça under 4,5, tá? Fuja dessa média de 2,5. Jogos sem sofrer, o Atlético Goianiense tem 43% sem sofrer gols. 43% dos jogos ele não sofre gol. E sempre marca, né? Jogos sem marcar tem um traço. Então ele sempre marca gol quando joga em casa. O Avaí tem 21% dos jogos sem sofrer. A maioria dos jogos ele sofre. E 50% sem marcar. Metade dos jogos ele não marca gol. Então isso comprova que a lei tem valor. Jogos com mais de 2,5, o Atlético Goianiense 50%. E o Avaí tem maior porcentagem em under.
O que comprova que a gente precisa focar, se for operar em over, a gente precisa focar no over 1,5, ok? Não, muito cuidado ao entrar em over. Abre o marcador a qualquer altura. O Atlético Goianiense, dos 14 jogos que ele fez em casa, ele abriu o placar 11 vezes. O Avaí, dos 14 que ele fez fora de casa, ele só abriu 3. Mais um indício de que a lei tem muito valor. Dos 11 jogos que o Atlético abriu o placar, 7 ele abriu em primeiro tempo. Ele terminou o primeiro tempo vencendo 7 vezes, 64%. O Avaí, dos 3 jogos que ele abriu o placar, ele abriu no primeiro tempo. Ele terminou o primeiro tempo vencendo 100%. Porém, se você comparar com a quantidade de jogos que ele conseguiu fazer isso, é muito pouco provável que ele consiga marcar gol antes do Atlético Goianiense nesse jogo aqui. Vence no final. Dos 11 jogos que o Atlético Goianiense abriu o placar, ele venceu 8 desses jogos. O Avaí, dos 3 que ele abriu o placar, ele venceu 2. Então, isso aqui, essa estatística, ela mostra que a back ao Atlético Goianiense, ela realmente tem bastante risco. Porque se o Avaí abrir placar, ele tem a tendência de não perder. Então, vale mais a lei do que a back no Atlético Goianiense, tá? Vale mais a lei no Avaí do que a back no Atlético Goianiense. Reviravolta, dos 3 jogos que o Atlético Goianiense começou perdendo, ele só conseguiu virar o placar uma vez. Também mostra o risco da back. Ele não tem muita reviravolta. Dos 9 jogos que o Avaí começou perdendo, ele só virou o placar uma vez. Então, se ele começou perdendo 9 jogos em 14, significa que a lei nele tem valor. No momento de gols, né, a gente viu ali que vale o over 1,5. Né, se você for fazer over, vamos ver em que momento esse over pode ser colocado. Então a gente vê aqui que o momento que o Avaí mais sofre gol no primeiro tempo é a partir dos 16 minutos, 16 aos 30, que bate com o melhor momento do Atlético Goianiense no início do jogo. Então, o momento inicial seria aqui. Dos 31 aos 45, o Atlético Goianiense aumenta a média de gol marcado, mas o Avaí diminui a média de gol sofrido. Então, não tem muita chance de gol aqui. Seria melhor no meio do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Goianiense meio que mantém a média, né, de gol marcado. O Avaí aumenta, com o tempo, ele aumenta a média de gol sofrido. Então é muito provável que exista gol do Atlético Goianiense, pelo menos em segundo tempo. Mas o melhor momento para se pensar em entrar é dos 16 aos 30. Tá? Depois disso, você precisa administrar o segundo tempo, né? Caso o primeiro tempo termine 0-0, você precisa administrar o segundo tempo para encaixar com um dos piores momentos do Avaí, né? Que possivelmente seria aqui no meio do segundo tempo para frente. Tá? Então cuidado com a sua entrada, tente pegar um gol, se você for fazer over, claro, tente pegar um gol do Atlético Goianiense no meio do primeiro tempo, né, até os 30 minutos. Se tiver muita pressão do Atlético, você ainda pode ficar um pouco além dos 30, por causa da média de gol marcado, mas não fique muito mais do que isso. Tá? Não force o seu dinheiro nesses momentos que o Avaí não sofre muito. Resultado ao intervalo. O resultado, o placar que mais acontece em jogos do Atlético Goianiense é o 1-0 para ele.
Atlético Goianiense. O outro placar que mais acontece é o 0-0. Do Avaí é o 0-0 que mais acontece. E o outro que mais acontece é o 1-0 para o time da casa. Então isso aqui mostra que realmente ou o jogo termina 0-0 HT ou tem um gol para o Atlético Goianiense. Se você quiser fazer até, se houver liquidez, lógico, se você quiser tentar fazer lei ao Avaí HT, também tem valor, tá? Vamos ver a odd daqui a pouco. Então tem chance de 0-0 HT ou 1-0 para o Atlético Goianiense. É muito provável que seja 1-0 para o Atlético Goianiense, porque se você olhar as porcentagens, ela tem mais peso, né? Olhando o 1-0 para o Atlético, 1-0 para o time da casa, ela acaba tendo mais peso do que o 0-0 HT. Então é bem possível que aconteça pelo menos um gol e você pegue uma meta no over 1,5. Em resultado final, o Atlético Goianiense não tem 0-0 final. O Avaí tem 2. Porém, a maior quantidade de placares, a maior quantidade de jogos, aconteceram gols. Então, não é bem possível que não termine 0-0 o jogo. Ok? Então, resumidamente, o que dá pra gente fazer, por causa da campanha do Atlético Goianiense e do Avaí, da quantidade de jogos não vencidos do Avaí fora de casa e da quantidade de jogos não perdidos do Atlético Goianiense em casa, o que vale é a lei no Avaí, e por causa da média de gol marcado e de gol marcado do Atlético Goianiense e de gol sofrido do Avaí, com média baixa de gol marcado mais sofrido, o que vale é um over 1,5. Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui, Atlético Goianiense e Avaí, amanhã, sábado, dia 8, 4 horas da tarde. Lembrando sempre, o mercado hoje, enquanto o vídeo está sendo feito, ele tem baixa liquidez, mas de última hora ele recebe liquidez. O jogo vai entrar em live, né, pela Betfair, com possibilidade de cash out. Tá? Então as operações que a gente viu que tem valor. Lei ao Avaí, né, essas odds elas estão desemparelhadas, mas até amanhã com liquidez elas vão ficar um pouco mais justas e talvez mude um pouquinho esse valor aqui. Outra operação que teria valor seria, eu disse lei ao Avaí HT, né? Esse mercado está zerado, porém as odds estão muito longe uma da outra. Vamos ver se com liquidez aqui, né, se entrar liquidez aqui, se essa odd se aproxima, essa lei se aproxima da BEC, né, em 4.1, aí ficaria legal de entrar. E a outra operação que tem valor é o over 1,5. Né, ela está começando em 1,43. A liquidez está baixa, mas também vai receber muito mais liquidez na hora do jogo. E essa odd está começando muito boa já, né, bem próxima de 1,50. Se você esperar mais 16 minutos ali, 15, 16 minutos, essa odd muito provavelmente ela se aproxima de 1.7, 1.6, 1.7, mais ou menos, ok? Mire essa odd se você for fazer over. Se for fazer under, procure o under 4,5. Tá? Ela está começando aqui a 1,09, ela está bem baixa, mas infelizmente é o que a gente tem que mirar. Se você não quiser fazer numa odd tão baixa, procure fazer a lei, ok? Então a análise foi essa: lei ao Avaí ou over 1,5. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe para seus amigos, comente o vídeo, peça seu jogo. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço do site do Escola de Trading, a página do Facebook do Escola de Trading, para você falar comigo se precisar. Compartilhe para seus amigos. Muito obrigado, bom final de semana.
bons greens e até o próximo vídeo.